E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo no canal. No vídeo agora vamos estar vendo aí tudo que o craque Miller falou sobre a chegada do zagueiro Doria e também sobre todos os problemas políticos, e Hernan Crespo trouxe informação exclusiva e vou estar trazendo para vocês. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixa aí nos comentários o que você achou da chegada do Doria e acha que o Crespo corre risco de cair como técnico de São Paulo? Deixa aí nos comentários. Bora assistir o vídeo junto aí, no final tu sabe eu volto, a gente vai falar muito de São Paulo Futebol Clube, do jogo do meio de semana, de muita coisa. Gratidões editoriais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Tá, então, Miller, quero saber de você, porque você fez uma comparação, o Gabigol foi pro Santos e o São Paulo contratou o Doria. Por que você fez essa... Você não gostou? O que você achou? Não, veja bem, ele é um bom jogador. Ele joga várias e várias vezes, tá? É que o São Paulo não precisa dessa posição. O São Paulo tem 6 zagueiros, atualmente, 6. Né? Mais um, quer dizer, então acho que não precisa. Claro que ele é um bom jogador. Estou dizendo que o São Paulo precisa de outras posições, principalmente aquela tão cobiçada meia, né? O meia de criação. Era para ser o Oscar, né? Exatamente, não tem esse meia até. Quando o Rui Costa dá uma declaração dessa, eu dou risada. Olha, o São Paulo busca jogador que o dinheiro não compra. Então você não vai encontrar esse jogador nunca. Pelo amor de Deus. Não existe isso, Marina. Jogador que o dinheiro não compra ou jogador bom é jogador caro? Como é que funciona essa... Quer dizer, então, veja bem, Marina, se trocar a diretoria, o Crespo na semana que vem já cai. Olha, informação importante, hein, gente? Importantíssimo. Se o presidente for afastado sexta-feira... Isso não é opinião. Não. É informação. É uma informação. Se o presidente não ficar na sexta-feira e for afastado do Casares, o Crespo ele cai no próximo jogo. Não o terceiro, porque o segundo vai ser quinta antes da votação. Ele não fica. É isso, Salazar. Você concorda? Eu concordo. Até porque, veja bem, se manda embora no meio da temporada, a gente vai dizer assim, poxa, mas agora que está entrosando, agora, meio da temporada. No começo, que o São Paulo, Salazar, vai sofrer esse ano muito mais que ano passado, não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Isso aí todos nós, São Paulo, sabemos. Né? Não por conta tirando o lado político, mas o lado da prática, da bola mesmo, da qualidade do elenco. O elenco é curto, é bem verdade, né? Depende de 2 jogadores só, que é o Caleri e o Lucas. Mas o Crespo, não sei, eu acho que ele é um bom treinador, mas o bom treinador, Marina, ele tem que, nessa hora difícil, assim, contra o Mirassol. Sabemos que o Mirassol era uma vitória anunciada do Mirassol. Pô, mas não coloca 3 zagueiros, preenche o meio campo, você reforça mais o lado de trás lá dos zagueiros. Agora ele está com 3 zagueiros mal condicionados, sem ritmo de jogo, aquela coisa toda, e o Mirassol voando. Então foi o que a gente viu no domingo. Então acredito que o Crespo, já não é de agora, tem muita culpa de vários resultados ruins do São Paulo. Miller, só reforçando então, Salazar, só para que é informação então que você tem ali de dentro. Se o presidente cair, o Casares, o Crespo também cai. Mas não só o Crespo, tá? Tá. Aí é um efeito dominó. Mas me diz uma coisa. Especificando por conta que a gente está falando do time. Você acredita que se o Casares continuar, o Crespo também vai ter sobrevida no São Paulo? Sobrevida dele é os resultados no Paulistão. Independente da queda do presidente. Mesmo com o Casares. Exatamente. Porque não dá para... O resultado não tem jeito, ele é imbatível, né? Com o Casares, ele vai precisar de resultados urgentes. Isso. Sem o Casares, não vão nem esperar para ver. Não, cai em seguida, exatamente. Vamos falar então do Casares, gente, porque a situação política de São Paulo, o assunto está realmente aí em voga, né? A terceira vara civil do Butantã concedeu uma liminar para conselheiros de oposição em relação à votação do impeachment do presidente Júlio Casares, que vai acontecer agora na próxima sexta-feira. Agora, com base nessa liminar que foi proposta pela oposição, são necessários 170 votos para que o dirigente seja de fato afastado e não mais 191. A Justiça ainda decidiu que será necessário um quórum de 191 conselheiros presentes, ou seja, 75%, para que essa votação ocorra. Além disso, a liminar permite que essa votação também possa ocorrer de forma híbrida, ou seja, você pode estar presencialmente lá no Morumbi ou online. Então é importante também mencionar isso, porque era inicialmente isso, depois mudou porque o Casares entrou com um pedido, agora volta, só que claro que ele está recorrendo a essa decisão. A decisão de ser 100% presencial
assumida pelo presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo, ela era uma escolha dele. O estatuto prevê as opções. E o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, alinhado com o que gostaria Júlio Casares, decidiu pela votação 100% presencial, o que naturalmente favoreceu o presidente Júlio Casares, porque nós temos muitos conselheiros do São Paulo nesse momento fora de São Paulo viajando por causa do período de férias. E isso é um problema. O presidente do Conselho Deliberativo, ele não pode agir alinhado ou desalinhado com alguém. Ele é presidente do órgão fiscalizador da diretoria que é o Poder Executivo. Então, isso para mim já é um problema evidente e claro, por mais que o Wolten Aires, que é o presidente, tente se desconectar disso. E agora um segundo ponto importante, de maneira híbrida, a defesa do Júlio Casares entende que o Júlio Casares não vai conseguir fazer a sua ampla defesa da maneira correta. E aí eu discordo completamente, concordo com a decisão da juíza, porque a defesa dele pode ser naturalmente transmitida para os conselheiros que estarão em busca de recorrer e derrubar essa decisão. Portanto, é bom que a gente aguarde, a gente viveu isso de perto no caso do Corinthians. Só para finalizar, o São Paulo recorreu dessa decisão, não foi o Júlio Casares. Então, assim, para mim também há um conflito de interesse nessa questão. O advogado que representa o clube e fez isso pelo São Paulo e não pelo Júlio Casares está recorrendo da decisão da justiça que envolve a votação contra o próprio presidente. Então, assim, algumas questões que a gente... complicado isso também, né? Exatamente. Algumas questões que a gente interesse, tem como você que pontuar falou. Aqui, porque para mim há um óbvio conflito de interesse nessa questão. Complicado isso daí, gente. Como a gente vem falando, estamos acompanhando. Se ele se sente cansado e decepcionado. Ele está afastado do São Paulo desde dezembro por problemas de saúde, questões médicas. Ele passou por algumas cirurgias. E o Muricy, né, Hernan, você também tem alguns detalhes sobre isso, essa situação do Muricy na diretoria. Ele é um cara que está cansado toda essa situação no São Paulo, essa crise, caso policial, uma polêmica nos bastidores. E o Muricy é um cara que sempre ajudou tanto o São Paulo. Agora, parece que ele vai deixar o São Paulo nos próximos dias, já comunicou pessoas próximas e ele é coordenador de futebol, Sim. explicando a função dele no São Paulo, mais uma baixa que o São Paulo terá na diretoria, né, Hernan? O Muricy, muitas vezes, ele é até questionado por alguns torcedores, o que o Muricy faz, o que o Muricy, por que ele não bota a cara, é complexa a posição do Muricy. O Muricy Ramalho é um cara muito grande dentro do clube. Ele é tricampeão brasileiro como treinador. Ele é um dos maiores treinadores da história do São Paulo. Ele é um cara que veio pelas mãos do Telê. Ele é um cara que foi o técnico do Expressinho Tricolor na época do Telê. Ele tem uma história gigantesca no São Paulo. Ele é querido pelo torcedor, ele é amado pelo torcedor e ele é um cara muito apaixonado pelo São Paulo. A função dele, muitas vezes, era assim, ele trabalha todos os dias no CT, tem a questão das viagens que ele não vai pela questão de saúde, mas é um cara que trabalha muito dentro do CT. E é um cara que não quer aparecer, por exemplo, mais que o treinador. E o São Paulo, nesse período de Muricy Ramalho, talvez tenha tido o Dorival Júnior, e foi o Dorival Júnior a época em que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, que a coisa era mais equilibrada, que o papo era mais reto entre Muricy e Dorival, mesmo porque são amigos, o Dorival foi jogador do Muricy na época do Figueirense e tal. Só que o Muricy sempre teve uma preocupação de não aparecer e de não ser maior que o treinador que está lá. Então, por exemplo, Zubeldia, Carpini, próprio Crespo, que é um cara mais jovem. Então, assim, o Muricy nunca quis essa coisa do protagonismo dentro do clube para não parecer maior do que o treinador que está lá. Sim. E nesse momento em que o São Paulo politicamente está uma bagunça, estamos às vésperas de uma votação de impeachment, isso deixa o Muricy muito fragilizado no sentido de ser um cara muito apaixonado pelo clube. Dessas notícias que saem, isso deixa ele cansado e triste, decepcionado. Sim. Então, assim, e outra coisa que é importante a gente falar, a saúde do Muricy requer atenção. Aí eu vou trazer um depoimento pessoal aqui. Tá. Eu trabalhei com o Muricy Ramalho durante muito tempo, né, no Sport TV e na TV Globo,
E, de fato, o Muricy, nas viagens dos jogos, que a gente viajava junto, estava junto o tempo todo, a saúde do Muricy requer muita atenção e ele é muito cuidadoso com a saúde dele. Que ele tem diverticulite, é uma doença que tem que ficar cuidando. Minha mãe, por exemplo, tem, e eu sei o cuidado que ela tem com a diverticulite, então não é uma coisa fácil. E quando você tem uma questão emocional ali, algo de estresse de trabalho, afeta diretamente. O Muricy também teve arritmia. Ele, por exemplo, ele não toma café, ele só toma café descafeinado. Ele gosta muito de tomar café. Ele só toma café descafeinado. Ele tem toda uma dieta, todo um cuidado. Então, assim, hoje seria melhor para o Muricy Ramalho, de repente, dar um tempo. Senão pode afetar ainda mais a saúde dele, toda essa polêmica, né? E ele sente muito São Paulo, né? E é um cara muito grande. É um cara com uma história gigantesca, respeitadíssimo. Sim. Desde o moleque que tá subindo da base até o cara que é casca grossa, sei lá, Rafael, Calheri, Lucas, esses caras têm um respeito muito grande. O Muricy chega, o ambiente, o professor Muricy tá aí, o professor Muricy. É um cara simples. É um cara completamente diferente do que a gente via lá nas coletivas e tal, no embate e tal. É um cara, assim, extremamente coraçãozão, assim, um cara muito legal. E é um cara que, como você falou, ele que foi campeão como técnico pelo São Paulo e como jogador. Então, sim, a história dele... E era um baita... Bem articulado. Arnaldo, você, nos últimos tempos aí, vem se falando que São Paulo falta um líder, falta o cara, não sei o quê. Pelas palavras aí do Dória, o cara pode ser essa figura? Porque ele falou muito, vamos resolver nós aqui no jogo, em campo, que é o que precisa. Acho que ele tem razão. Não acho que ele seja o líder, mas ele tem uma personalidade desde da primeira passagem, né? 10 anos se foram, ele citou ali, né? Fez dupla com o Tolói há 10 anos. Então, fisicamente, ele já não é o mesmo jogador, mas ele é um jogador interessante, técnico, canhoto, e que tem um espírito de liderança. Não é assim, a gente pode comparar nesse aspecto, o Palmeiras buscou um jogador com o perfil do Marlon Freitas para ser uma das lideranças, para acrescentar na liderança. É difícil você chegar, né, Tironi, assim, vou trazer um que consiga, ainda mais um recém-chegado. É a mesma coisa do Marlon. O Marlon, com toda a sua capacidade e experiência, ele é um recém-chegado também. E o Dória, embora tenha passado por lá há 10 anos, mas eu acho que ele pode ajudar nesse seguinte aspecto. Essa entrevista, ela é a primeira entrevista de alguém do São Paulo nos últimos 2 meses que fala sobre o time e sobre o campo. Já é uma coisa. O São Paulo precisa virar a página. Enquanto está rolando a situação do Casares, que se complica o São Paulo tem jogo. Isso ninguém vai mudar. Está marcado, jogo quinta-feira e depois domingo contra o Corinthians. E depois 4 contra a Portuguesa, depois é o Palmeiras. Isso ninguém vai mudar. A votação do Casares pode mudar de dia, sem ter uma liminar, caçar liminar. O jogo não muda. E nesse campeonato são 8 partidas, já foi uma, você perdeu 3-0, você está na vice-lanterna, você pode ser rebaixado, ponto. Então, eu acho que lá onde ele está, lá no CT da Barra Funda, hoje teve treino e tal, o Crespo e os jogadores, o que restou de futebol do São Paulo, as pessoas do futebol do São Paulo precisam se concentrar no futebol do São Paulo. Técnico e jogadores. E demonstrar alguma reação. Simples assim. Não tem outra alternativa. O Muricy vai sair, vai ficar, tá tudo abandonado, só tá o Rui Costa. Paciência. Como ele mesmo falou, isso eu acho importante. Quem pode reverter um estado de ânimo de coisas é o jogador no campo. O Muricy não faz gol, o Casares não faz gol, a Independente não faz gol. Tudo isso ajuda, né? A favor ajuda. Mas na hora do jogo, e o que o São Paulo não pode ter a postura que teve em Mirassol. Nem dentro de campo e nem nas entrevistas depois do jogo. Putz, é muito difícil, aqui não está dando, aqui não sei o que lá. Putz, é difícil, sabemos, né? Mas os jogadores do São Paulo têm condição de fazer mais do que fizeram em Mirassol em termos de atitude. Não estou dizendo nem em termos de refinamento técnico. O Dória nem vai jogar na quinta-feira, mas estou dizendo todos os outros. Porque o São Paulo tem alguns jogadores com experiência e qualidade para reagir ao momento. E a gente vai ter que ver, sobretudo,
se o treinador consegue reagir ao momento. Porque já começou a respingar no treinador, nesse momento, né? O cara fez uma partida, tem todo o contexto. Até o ano passado era uma aceitação total, até pelas circunstâncias complexas. Agora, assim, não adianta o Crespo só lamentar. O Crespo tem que agir também, né? Não adianta dizer, putz, não tem ninguém aqui, os caras... Não adianta. Essa é a página esportiva do São Paulo. Que o São Paulo precisa reagir. Jogadores e treinador a partir da próxima partida, né? Então, e eu acho que a entrevista do Dória, curiosamente, o último que chegou, é o que melhor falou até agora sobre a parte do campo do São Paulo. A parte extra-campo, ela tem sido complexa, ela vai ficar mais complexa. Sexta-feira promete demais, vai ter um monte de coisa, mas antes de sexta-feira tem a quinta-feira, isso é inexorável. Quinta-feira tem jogo, a votação é só sexta, se ela acontecer. Eu concordo que o Crespo tem alguns erros, mas não coloco toda a culpa do que vem acontecendo no São Paulo, e é até injusto, em cima do Hernan Crespo. Eu entendo, muita gente fala assim, o Crespo insiste no sistema de 3 zagueiros. O Crespo insiste, não muda o sistema, 3 zagueiros, 3 zagueiros, 3 zagueiros. Não tem como o Crespo, com os jogadores atualmente, não tem como o Crespo montar outro sistema que não seja esse. Eu acho que ele poderia trocar algumas peças, sim. Poderia colocar Pablo Maia, Marcos Antônio e Hugo, menino da base. Ou Pablo Maia, Marcos Antônio e Lucas, para jogar ali como o 10 do time. A grande questão é o momento específico que estamos na temporada. A gente tem que mudar o sistema. Se o Crespo jogar com a linha de 4, independente se ele joga num 4-4-2 ou num 4-3-3, ele não tem meias para jogar. O Lucas não está pronto fisicamente para atuar como 10 e ter que se desgastar fisicamente para recompor. E o Luciano atuando como 10, a gente sabe que não é o melhor lugar dele. Ele não rende ali naquela função. Ele poderia até jogar num 4-4-2, mas ele não tem peças para jogar num 4-4-2. A não ser que ele montasse um time com 3 volantes e um meia. Um losango no meio de campo, como o Dorival joga no Corinthians. Coloca 3 volantes. O Dorival também usou essa formação no São Paulo. 3 volantes, o Lucas de 10 e na frente Caleri e Luciano, por exemplo. A grande questão é, do lado esquerdo, o Enzo não tá bem fisicamente ainda. O Wendel, muito menos. Do lado direito é o Cedric. O Mike foi expulso. São limitações que eu ainda entendo o Crespo manter esta escalação para o atual momento do São Paulo. Se daqui 2, 3, 4 semanas o Lucas estiver bem fisicamente, a gente viu o Lucas entrando, o Lucas está morto, o Lucas não consegue jogar. O Lucas voltar à forma física boa, o Wendel voltar à forma física boa, o Caleri voltar à forma física boa, aí é outra história. Aí o Crespo vai poder mudar, mas o Crespo não tem condições nem de jogar com 2 pontas, porque ele não tem 2 pontas. Ele tem o Ferreirinha e o Luca. O Luca tá pronto? O Lucas consegue jogar? Ele não tem um 10 para armar esse time. O que o Crespo tenta fazer é um time coletivo. Mas ele ainda não está conseguindo, porque você coloca Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio, é um cobertor curto. Se o Marcos Antônio está avançado, a bola não chega nele. Se o Marcos Antônio recua para fazer a saída de bola, ele vai conseguir fazer a saída de bola, mas você não vai ter ninguém com mínima qualidade para dar prosseguimento à jogada lá na frente. No atual momento do São Paulo, essa escalação com 3 zagueiros é o que dá para fazer. Você pode contestar peças. Não, coloca Marcos Antônio, Danielzinho e Lucas. Marcos Antônio, Danielzinho e Hugo. Coloca Pablo Maia, Marcos Antônio e mais um jogador. Pablo Maia, Marcos Antônio e Danielzinho. Aí tudo bem, não. Vamos jogar com o Pablo Maia de primeiro volante, o Danielzinho de segundo volante e o Marcos Antônio um pouco mais avançado. Talvez dê certo. Talvez dê certo.
Mas o Pablo Maia também, a gente tem que lembrar que o Pablo Maia, apesar de ser um bom marcador, no final do ano passado, não vivia uma boa fase. É o famoso toca pra trás, toca pro lado, toca pra trás, toca pro lado. Então, o Danielzinho vai ter que fazer essa bola chegar no... Cara, é muito difícil. São Paulo é um time que não tem peças pra... Atualmente não tem peças. Eu gostaria muito que esse menino da base, me surpreendesse pra caramba, o moleque chegasse, jogasse não, achamos o meia. Não precisa do Oscar mais. Esse menino vai dar conta do recado. Mas será? O São Paulo não tem dinheiro pra contratar. Se o São Paulo tivesse 2 meias dinâmicos, daria pra você jogar num 4-4-2. Como o Rogério jogava lá atrás. Mas não tem também 2 meias. Você só tem volante no time de São Paulo. Você só tem volante. É um time que tem cheio de zagueiro, cheio de volante, cheio de atacante, alguns laterais, mas você não tem meias. É torcer para essa copinha revelar alguns meias. Meia direita, meia esquerda, quem sabe um meia clássico. É torcer para isso acontecer. Mas não é nem certeza. E a gente vê, o Crespo já tá... Se o Casares sair, o Crespo vai sair. Eu acho isso um erro. Porque quando o Casares sair, provavelmente as coisas vão se tranquilizar no São Paulo. É o momento do time se recuperar. Caso o Crespo saia junto, você vai começar um novo processo. Quem você vai trazer? Ah, o Renato Gaúcho, Luxemburgo. Cara, não, isso não é tempo de brincar. O Luxemburgo é um cara que tá velho, caquético. O Renato Gaúcho não é um cara que consegue lidar com... O Renato Gaúcho não conseguiu ser campeão no Flamengo. Quem que você vai trazer? É complicado. O São Paulo não tem dinheiro para buscar, não. O dinheiro que pagava pro Oscar vai lá fora e traz um técnico estrangeiro bom. O cara tem que chegar aqui, tem que se adaptar, tem que entender que é quarto domingo. Os jogadores vão esfarelar na mão dele, que a diretoria não tem dinheiro para contratar. É muito mais complexo, é muito mais fácil falar, derruba o Casares, que eu acho que tem que cair, derruba o Crespo, que eu ainda não acho que tem que cair, e traz outro cara e contra... É muito fácil falar assim. Mas pensar sangue frio é bem mais. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E todos com Deus, até o próximo vídeo. Valeu.